Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia e Atualidades. E continuando, gente, a nossa treta aqui, a gente continua trabalhando hoje a temática de América Latina. Então, galera, falar em América Latina é falar em uma região, em um povo que vai passar por um intenso processo de exploração histórica, como a gente estava tratando nos nossos dois últimos encontros, onde a gente falou basicamente sobre México e sobre América Central. Hoje, o nosso encontro é para falar muito mais sobre a América do Sul, tá bom? Para falar dos países. A gente pode considerar os países andinos, os países que vão ter algum contato com a Cordilheira dos Andes, os países platinos, que são aqueles que vão ser banhados pela bacia do Rio da Prata e pela região das Guianas, que aí a gente vai ter as Guianas, a Guiana em si, a Guiana Francesa e o Suriname. Olha só, galera, falar em América Latina é falar hoje numa análise política que é um pouco problemática. Por quê? Trabalhando essa pegada de América Latina para o nosso século XX, a gente tem que perceber alguns processos históricos que estão acontecendo. Quando a gente pega o fim da Guerra Fria, a gente percebe algumas coisas. Durante o fim da Guerra Fria, e a gente está falando aí em anos 90, a América Latina começa a viver um momento, principalmente a América do Sul, tá? Começa a viver um momento de avanço de uma política neoliberal. Esse avanço do neoliberalismo, ele tem como base o quê, gente? O Consenso de Washington, que foi uma política estabelecida pelos Estados Unidos, que dispunha os parâmetros do neoliberalismo, de como iriam ser concedidos os empréstimos em escala global, ele vai colocar a América do Sul em uma onda, a gente pode falar em uma onda de austeridade. Diversos países começam a receber empréstimos e esses empréstimos eles vêm muito atrelados a uma demanda de diminuição do tamanho do Estado, de privatização de empresas públicas e assim por diante. E aí não cabe a gente aqui entrar no mérito de se isso é bom ou de se isso é ruim. O que eu quero que você perceba? Falar nesse momento histórico de anos 90 dentro da América do Sul, que é parte dessa América Latina que a gente está tratando, é falar em um momento onde a população da América do Sul percebe uma estabilidade de moeda. A moeda, ela gradativamente tende a ficar estável. A gente tem um exemplo brasileiro com o exemplo do Plano Real. Só que a estabilidade cambial, a estabilidade econômica não necessariamente quer dizer desenvolvimento humano. E aí, galera, esse momento de avanço do neoliberalismo e esse momento de expansão de uma necessidade econômica que se sobrepõe a uma necessidade social vai fazer com que na região do chamado Cone Sul, o que é o nosso Cone Sul, galera? O Cone Sul é parte dessa América Platina, da bacia do Rio da Prata. Vamos desenhar aqui. Se ficar feio, você não reclama. Essa é a nossa América do Sul. Tá um pouquinho feia, mas é a vida, faz parte. Galera, esses países dessa região aqui começam a desenvolver uma política de integração. Eles começam a desenvolver um bloco econômico no Cone Sul. Qual é esse bloco? Surge aqui no Cone Sul um bloco chamado Mercosul, criado no ano de 1991, lá no Acordo de Assunção, galera. Galera, o surgimento do Mercosul, ele é importante por quê? Porque é a partir da criação do Mercosul que começa a rolar uma política de integração maior entre países como, vamos colocar aqui, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Quem é essa galera? São os países platinos.
Essa galera aqui que está assumindo a bandeira do neoliberalismo, eles fazem um bloco com o objetivo de, no futuro, se tornar um mercado comum. Se tornou? Não. Até hoje não é mercado comum, tá? Só que eu quero que você perceba. Essa aproximação, essa integração que começa a acontecer entre esses países vai gerar uma onda política na região, que é uma onda que vai estar baseada na implementação do neoliberalismo. Só que aí, esse processo que traz uma estabilidade de avanço do neoliberalismo, ele começa a se ver ameaçado a partir do momento que começa a rolar uma mudança em um país andino. Ô Lucas, o que está acontecendo? A gente tem que lembrar que no Brasil, isso aqui vai pegar, esse surgimento do Mercosul vai pegar o governo Collor, e aí a gente depois vai ter o governo Itamar, vamos ter o governo FHC. Durante o governo FHC, durante esse período ali, a gente está falando do ano de 1998, mais especificamente, a gente vai ter um processo histórico dentro da América Latina que vai ser extremamente importante. Até hoje, tá? O que vai acontecer? No ano de 1998, a gente vai ter, acontecendo na América Latina, a eleição de um rapaz chamado Hugo Chávez. Perdão, Evo Morales não. Galera, o Hugo Chávez, ele vai ser importante por quê? Porque ele muda a história da política latino-americana e mais especificamente da Venezuela. O que vai rolar? Esse cara aqui, ele assume e tenta criar um governo que ele considera como bolivariano. Eita, Lucas, o que você está falando aí? Gente, essa política bolivariana que o Hugo Chávez tenta implementar, ela está baseada no que a gente compreende, no que o Hugo Chávez pregava até o ano de 2013, quando ele vem a óbito, como o socialismo do século XXI. O que é esse socialismo do século XXI? O socialismo do século XXI, segundo ele, é um socialismo de bases democráticas. É o uso da democracia para a implementação do socialismo. Então, esse é um governo onde a gente vai ter diversos plebiscitos, por exemplo. Só que olha só, isso não vem descolado somente para a Venezuela, porque esse é um movimento bolivariano. E segundo Hugo Chávez, esse movimento deveria se expandir para outros países latino-americanos, pegando muito das ideias de Simão Bolívar. E aí, galera, o que começa a acontecer é o seguinte: a eleição de Hugo Chávez, que é uma eleição que começa a demonstrar uma implementação de política bolivariana e essa busca pelo socialismo do século XXI, que o Hugo Chávez prega, vai gerar uma mudança na política da América do Sul. Por quê? A galera começa a perceber que na Venezuela existe um governo que prioriza mais questões sociais. E nos outros países da América do Sul existe uma política que prioriza mais o mercado. E aí, gente, eu não estou debatendo se isso é certo ou se isso é errado, tá? O que eu quero que você perceba é que isso traz consequências políticas. Por quê? Quando a gente vira para o século XXI, a política dos países, principalmente do Cone Sul, ela começa a mudar. A população não busca mais somente a estabilidade econômica que o neoliberalismo trouxe. A população começa a buscar melhorias sociais. E quem é que vai fazer isso? Quem vai fazer isso vão ser os partidos mais progressistas. Por isso, a gente pode dizer que a partir de 1998 começa a rolar um movimento de guinada à esquerda na América do Sul. Essa guinada à esquerda também pode ser chamada de onda rosa. Por que a onda é rosa? Porque ela não necessariamente é vermelha, não necessariamente é comunista. Ela é quase. Galera, olha só. Essa eleição do Hugo Chávez, então, que vai trazer essa guinada à esquerda,
vai fazer com que na região a gente tenha diversos governos de esquerda sendo eleitos. E aí a gente tem o caso do Lula em 2002 no Brasil. Eita, polêmica. A gente vai ter o caso do Néstor Kirchner lá na Argentina em 2003. A gente vai ter Venezuela, né, que é 98, Hugo Chávez. A gente vai ter Tabaré Vázquez no Uruguai. A gente vai ter Fernando Lugo. A gente vai ter diversos políticos que estão, a partir de uma ideologia mais tendente à esquerda, formando governos que buscam, a partir de intervenções na economia, trazer bem-estar social. E aí eu quero que você perceba, não necessariamente socialista, tá? Galera, olha só. Esse processo de guinada à esquerda que rola nessa América do Sul que a gente está acatando traz uma série de consequências socioeconômicas. A gente percebe que os estados eles começam a aumentar de tamanho. O caso da Venezuela é emblemático nessa questão. E a gente começa a perceber que existem melhorias de IDH. E aí, galera, a gente está falando nos gráficos, a gente está falando nas estatísticas. Se eu estou tendo um estado que está inchado e um IDH que está crescendo, eu começo a perceber no horizonte alguns problemas. Alguns problemas que estão relacionados a quê? Há uma necessidade política, mas também há uma necessidade econômica. Galera, a crise de 2008 ela vai ser importantíssima para que esse processo de guinada à esquerda que rola na América do Sul, ele comece a sofrer uma onda de instabilidades, a gente pode falar. O que vai acontecer? A partir da crise de 2008... A partir da crise de 2008, o mundo começa a perceber a queda no preço das commodities. Galera, a gente sabe que as commodities, elas são bens primários de valor agregado, galera. Olha só, commodities como, por exemplo, soja, como, por exemplo, a gente pode colocar aqui também minerais, a gente pode colocar petróleo, no caso da Venezuela, vão cair de preço. E a economia desses países do Cone Sul é baseada basicamente em quê? Em commodities. O que vai acontecer? A economia dessa região começa a sofrer uma grande instabilidade. Isso é bom? Não. Isso não é bom por quê? Porque a gente vai ter um processo de desvalorização de moeda, a gente vai ter um processo de aumento de instabilidades políticas. Por quê? Os setores de oposição, a partir de 2008, começam a ganhar voz nesse contexto de América do Sul. E aí, falando nisso, a gente precisa começar a pegar os pontos de desmanche dessa onda vermelha ou dessa onda rosa, dessa guinada esquerda que a gente está falando. O desmanche, a gente pode pegar diversos casos, tá? Mas eu vou pegar dois exemplos que são cruciais para a gente entender. O nosso desmanche da guinada esquerda vai ter alguns pontos que são muito marcantes. A gente pode pegar o ano de 2012, onde a gente teve o impeachment. Eita, que aula polêmica, né, Amos? A gente está falando até de impeachment hoje. O impeachment do Fernando Lugo. Lugo era o presidente do Paraguai. Ele era considerado o padre dos pobres. Mas olha só, vou contar uma historinha bem rápida e meio breve, tá? Olha o que o Lugo fez. Gente, a gente quase não conhece gente que faz isso aqui no Brasil, tá? O Lugo era de um partido de esquerda. Só que para chegar no poder, ele se aliou ao partido que tinha maioria no Congresso. E ele cedeu a cadeira de vice para o partido que tinha maioria no Congresso. Rolou um problema? Rolou. O Movimento Sem Terra paraguaio vai ocupar, ou invadir, depende do que você acreditar, tá? Uma terra de um importante político do partido do vice-presidente. O que vai acontecer? O Lugo vai falar assim, galera,
os aliados políticos do partido do vice, o Lugo vai falar assim, vocês estão errados? O Lugo vai falar para o Movimento Sem Terra, que também era aliado dele, vocês estão errados? O Lugo falou assim, então galera, vamos ver, vamos investigar. O que aconteceu? Menos de 48 horas ele sofreu um impeachment. O impeachment que o Lugo sofreu durou menos de 48 horas. E aí, galera, o impeachment do Lugo, que era presidente do Paraguai, vai ser fundamental para que a gente tenha o quê? Uma suspensão paraguaia. O Paraguai vai ser suspenso. Suspenso de quem? Do Mercosul. Pera aí. Como assim? Alguém pode ser suspenso do Mercosul? Pode. O Mercosul ele tem uma cláusula democrática. O que é isso? A partir dos anos 90, esses países estavam saindo de governos militares. A última coisa que a galera queria era o quê? Uma volta de governos não democráticos. Então, para fazer parte do Mercosul, tem que obrigatoriamente ser democracia, tá bom? E o impeachment do Lugo vai fazer com que o Paraguai seja suspenso. Olha para cá. Além do impeachment do Lugo, a gente vai ter, no ano de 2013, a morte de um importante líder, tá? A morte do Hugo Chávez. O Hugo Chávez, o cara que vai virar chave para a América do Sul entrar nesse momento, ele vai falecer, ele vai virar óbito. E vai ser substituído pelo primeiro presidente chavista considerado, que é o Nicolás Maduro, que coloca a Venezuela em um momento de crise econômica e política e social gigantesca atualmente, tá? E além da morte do Hugo Chávez, a gente vai ter 2016 o impeachment da Dilma no Brasil. Então você começa a perceber que esse é um momento onde os governos de esquerda na América do Sul eles estão perdendo espaço. Perdendo espaço para quem, gente? Quem é que está avançando? Quem é que está ganhando espaço? A gente percebe. Na Argentina a gente vai ter a queda dos Kirchner e eles vão ser sucedidos por Maurício Macri. No Brasil a gente vai ter a queda da Dilma e a Dilma vai ser sucedida pelo Michel Temer. Então, o que começa a acontecer é que, nessa região, os governos de esquerda perdem espaço para governos que tendem a ser mais neoliberais. Então, aquele Estado que estava inchado, lembra? Ele tende cada vez mais a perder. A gente pode falar, extensão. Ele vai perder tamanho. Isso significa o quê? Significa dizer que a América do Sul, atualmente, principalmente essa região do Cone Sul, vai viver um momento que a gente pode chamar de guinada conservadora. O que é essa guinada conservadora, gente? A gente vai ter a volta de governos neoliberais, governos que tendem a ser mais próximos do FMI. Isso a partir de quando? A partir de 2010. Então você começa a perceber que a história política recente da nossa América do Sul é uma história que vai trazer uma geopolítica que é extremamente intensa e que é extremamente complicada. Por quê? Galera, todo esse momento de aproximação da América do Sul à esquerda vai demonstrar para a gente que existe um distanciamento dos Estados Unidos e uma tentativa de tornar a região cada vez menos dependente dos Estados Unidos. E aí, se é interessante fazer um acordo com a União Europeia, o Mercosul faz, por exemplo? Faz. Se é interessante se aproximar dos BRICS, um fórum econômico muito importante em escala mundial, essa região vai se aproximar dos BRICS? Vai. E tudo isso vai gerar essa série de embates políticos que a América Latina, principalmente esse nosso recorte de América do Sul, enfrenta.
E aí, galera, olha só, vamos aqui para nossa questão. Você que não viu o nosso material, dá uma olhada aí, tá? Porque o material está fino, está excelente. Olha só aqui no quadro, ó, vamos lá. A nossa questão 15 do nosso material, ela vai falar: Mercosul e outros blocos econômicos comerciais como o Pacto Andino, Mercado Centro-Americano e o CARICOM e a ALCA constituem tentativas de integração de alguns países latino-americanos para promover os seus interesses diante do comércio internacional. Veja bem, promover os seus interesses. Os interesses de quem? Da América Latina. Vamos lá. Considerando as relações entre o Mercosul e outros blocos econômicos, é correto afirmar: A atual parceria entre Mercosul e União Europeia representa um significativo contrapeso geopolítico ao poderio hegemônico dos Estados Unidos da América. Gente, a gente pode considerar isso como correto? Podemos. O que está rolando é o seguinte: essa aproximação política entre Mercosul e União Europeia expõe uma tentativa de aproximação para diminuir o poder norte-americano. Isso vai ganhar muito espaço, por exemplo, a partir do governo Trump, que é um governo mais isolacionista, ok? Vamos para B. A aproximação entre Mercosul e a União Europeia não é relevante para os Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, é extremamente relevante, tá? Visto que, em 1990, houve um aumento de trocas comerciais entre esse país e o Mercosul. Gente, em 90 teve um aumento? Teve, tá bom? Que é o avanço dessa política neoliberal aqui. Só que o que eu quero que você perceba? Gente, o fato de aumentar a troca comercial vai deixar cada vez mais relevante, ok? Vamos lá para C. Os subsídios agrícolas fornecidos pela União Europeia aos seus agricultores aumentam a possibilidade de competitividade dos produtores rurais do Mercosul. Eu lembro, eu estava aqui, Jesus falou disso. Gente, a política agrícola comum da União Europeia, que é uma medida de colocar subsídios aos seus produtos, ela vai diminuir a competitividade do produto do Mercosul na Europa e não aumentar a possibilidade, ok? De boa, vamos lá para D. O Produto Nacional Bruto do Mercosul entre 99 e 2001 sofreu considerável redução devido à desvalorização das moedas do Brasil e da Argentina, apesar do alto crescimento econômico desses países. Gente, a gente vai ter crises no Brasil e na Argentina. No Brasil, a gente vai ter o efeito cachaça, que a gente chama, em 1994, quando a gente vai ter a tentativa de paridade cambial, governo FHC. Isso vai gerar uma desvalorização da moeda, ok? A gente vai ter crise na Argentina associada também a mudanças econômicas que o FMI impõe. E aí é importante a gente fazer esse comentário, porque a Argentina está pegando empréstimos do FMI novamente, ok? Isso tem gerado uma série de manifestações internas dentro de sua população. Só que olha só, a gente estava tendo alto crescimento econômico desses países que estão com moeda desvalorizada, vão ter alto crescimento econômico? A gente não pode falar nisso, tá? Poderia até estar crescendo, mas não um crescimento alto. As economias latino-americanas são pouco diversificadas, dificultando assim um incremento das relações comerciais entre Mercosul, Estados Unidos e União Europeia. Gente, pouco diversificada? Brasil tem agricultura. O fato de você não ter muito uma produção não quer dizer que você não tenha diversidade, ok? De boa, paz, tranquilo. Volta aqui pro quadro, olha só. Tô passando aqui para te dar um tchau. Acompanhe a nossa próxima aula aí com o George. Mais tarde a gente volta e mais tarde a gente começa a falar de Europa. Ei! Não perde porque é extremamente importante, tá bom? Beijos e abraços, a gente se vê.